Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta terça-feira, 6 de agosto. Você vai ter análises das situações, das notícias, dos acontecimentos pelos advogados Ronaldo Serápicos e Marcelo Pavão. O Marcelo Pavão também é jornalista e a gente vai começar com imagens de uma noite de tiroteio, na verdade uma madrugada de tiroteios em Cubatão, com tentativas de explosão de caixa automático de banco e reação da polícia. Vamos às imagens. Isso aí aconteceu na madrugada de hoje, às 3h40. Por enquanto a imagem ainda está sem mostrar nada, mas aí a gente já vê a imagem de um policial atirando, daqui a pouco a gente vai ver a imagem de um policial correndo também, e nenhum dos bandidos que fizeram a tentativa de ataque à agência bancária em Cubatão foi preso. Ronaldo Serápicos, Marcelo Pavão, primeiro Ronaldo Serápicos, isso aí traduz o estado de insegurança, né? O nível de violência que a sociedade brasileira enfrenta hoje, né? Aí a gente tem a imagem da agência bancária depois do ataque. Bom, boa tarde, Paulo, boa tarde, Marcelo, boa tarde, telespectador do Opinião. O vídeo mostra a ousadia dos bandidos, né? Muito planejamento, uma ação extremamente organizada. É o que nós estamos chamando hoje no país de novo cangaço. Isso começou no Norte e Nordeste, rapidamente se espalhou pelo resto do Brasil. Não é a primeira vez que isso acontece, nós já tivemos casos até mais espetaculares, cinematográficos, de armamento pesado, né? Numa dessas ações, eu me recordo de um armamento que podia ser usado até como arma antiaérea, né? Um armamento que ultrapassava blindagens, um fuzil gigante, que é de uso exclusivamente militar de primeiro mundo. Ponto .50, né? Ponto .50, que esses bandidos tinham ou em cima de um veículo motorizado, estava numa picape, quer dizer, uma coisa muito bem planejada, muito bem organizada. E para você vencer esse tipo de organização, Paulo, precisa de inteligência, não dá para jogar tudo nas costas da Polícia Militar. Você vê que é uma luta desigual, a polícia pega despreparada, sem nenhum aviso. Eles foram realmente muito ousados, os bandidos cercaram uma unidade da Polícia Militar. Então, os policiais primeiro tiveram que se desvencilhar do cerco que houve à sua unidade, para depois tentar evitar a continuidade do crime. Isso no caso do cangaço, né? No caso do cangaço, e nesse episódio também de Cubatão, foi a mesma coisa, cercaram lá uma unidade da Polícia Militar. Então, você tem aí uma falha grave de segurança pública. Nós tivemos recentemente uma operação muito polêmica na Baixada Santista, a tal da Operação Escudo, que o objetivo principal, pelo menos o que as autoridades afirmavam, as autoridades de segurança pública, que era intimidar o crime organizado, mostrar ao crime organizado que a Polícia Militar estava pronta a reagir. Mas como é que você reage a uma ação desse tipo? Não dá para você ter o tempo todo um alerta instaurado para evitar esse tipo de coisa. Você tem que ter inteligência, você tem que ter investigação, você tem que ter estrutura de toda a polícia, principalmente a civil nesse caso, que seria responsável pelas investigações. A militar faz o contraponto, né? Reage ao que acontece, e a Polícia Civil deveria fazer o trabalho de evitar que o crime pudesse acontecer. É uma polícia que não tem estrutura. Eu não posso cobrar isso da Polícia Civil, porque a Polícia Civil mal tem hoje imóveis para abrigarem as suas unidades, para abrigar lá um delegado, uma perícia, um corpo de investigadores. Então, realmente, a segurança pública do nosso estado, que é o estado mais rico da nação, passa por um momento muito delicado e, como eu disse, não é a primeira vez, é muita ousadia e nós não conseguimos reagir a esse tipo de situação. Ninguém foi preso, agora começa uma longa investigação que a gente não sabe qual é o resultado, mas o fato é que isso hoje é uma realidade. Nós não temos segurança na nossa região e em nenhum lugar do estado de São Paulo. No ano passado, em março, a polícia fez a prisão de 13 componentes de uma quadrilha do Novo Cangaço. Agora, nesse caso aí, da agência do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal também em Cubatão,
É uma outra quadrilha, certamente, mas que usa o mesmo estilo de ação, né, Paulo? Oi, boa tarde, Paulo, boa tarde, Ronaldo, boa tarde a todos que nos assistem. Paulo, eu quero apenas complementar, a análise do Ronaldo é brilhante, eu quero apenas complementar com alguns pontos que a gente já vem repetindo muitas e muitas vezes, inclusive e sobretudo aqui no Opinião. O que acontece é uma inação dos nossos legisladores que insistem em manter em 1940 o nosso Código Penal. Nosso Código Penal tem uma fotografia de um país, de um mundo, de uma galáxia que não existe mais. E por que não atualizam? Porque nós temos deputados com tornozeleira, deputados que protegem de família de corrupção, deputados que não querem ser processados, senadores que são corruptos, senadores que não fazem seu trabalho. Então, essa é a nossa realidade. Foi eleita uma bancada fortemente com o objetivo de endurecer as regras, de afrouxar a bandidagem no Brasil, de entrar de sola contra esses crimes. O que esses legisladores fizeram até agora? Selfies, lives, likes, matériazinhas e não trabalham. Então, o que a gente viu no vídeo agora há pouco foi um PM, como o Ronaldo falou, pego de surpresa, porque esse novo cangaço, há 100 anos, o que os volantes, o que a polícia fazia quando pegava cangaceiro? Cortava a cabeça e pendurava numa lança para verem. É isso que, se o policial fizer isso hoje, ele é preso. Então a gente precisa começar a acordar para a realidade desse país. Eles se chamam o novo cangaço e ontem teve outra vez. Cercaram o batalhão da PM porque não é uma ação única, é uma ação conjunta, como o Ronaldo falou. Eles cercaram o batalhão da PM e atacaram os bancos. Então a gente precisa, isso é uma guerra, ou a gente trata como uma guerra, ou nós vamos continuar numa operação enxuga-gelo, que é a polícia vai. Nesse caso não teve prisão, mas se tivesse prisão, no dia seguinte ia para um juízo de custódia, o juiz fala assim, fala pro titio, você vai continuar fazendo isso? Não, tio, eu não vou. Ah, então você vai para casa e vai escrever 100 vezes na lousa, eu não vou mais roubar. É isso que a gente vive hoje. Quando o juiz é mão grande, quando o juiz é pego vendendo sentença, como tem até desembargador fazendo isso no Tribunal de Justiça de São Paulo, qual é a punição? A aposentadoria. Isso é um incentivo à criminalidade. É isso que a gente precisa. Receptação de celular. Quando alguém compra um celular com 10 vezes mais barato que seu preço, tem sangue na sua mão. Então o que a gente precisa? Cobrar leis mais fortes. Por exemplo, os bancos lucram trilhões por ano, bilhões, muitos dinheiros. Não tem segurança. Não tem uma monitoração efetiva, quer dizer, então explodem, arrasam, fazem tudo, não tem ninguém. Precisamos ver isso. Quer dizer, então, o cara ganha muito dinheiro, não investe na segurança do seu próprio patrimônio. E nós estamos falando de bancos estatais agora, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Então, ou a gente começa a andar para frente, ou então a gente vai assumir que nós somos uma nação caranguejo. A gente gosta de andar para trás, para o lado, nunca para frente. Porque é o que a gente está vendo hoje. Esse novo cangaço é crime organizado. Ou a gente começa a tratar o crime organizado como bandidagem e que o crime não vale a pena, porque hoje vale a pena. Hoje a pessoa pode ser condenada a 200 anos, que ela no máximo fica presa a 36 anos. Por bom comportamento e lendo 10 livros, sai com metade. Se tiver mais algum tipo de comoção, sai mais cedo ainda. Então a gente precisa fazer com que a pessoa, quando for para a cadeia, ela vá chorando para a cadeia. E não, olha, eu vou ver meus parceiros, vou ver meus primos, vou ver meus irmãos. Que é isso que a gente está vendo. Nós estamos recuando enquanto o crime avança. Pior, o crime está elegendo prefeito, vereadores, deputados, senadores. Nós precisamos não deixar o crime valer a pena. A primeira coisa é, senhores e senhoras deputados, senhores e senhoras senadores, por que não trabalham? Por que não trabalham pela segurança do país? Por que não trabalham para que nossos policiais militares, policiais civis tenham condições mínimas de trabalho? Tenham investimento na inteligência, tenham investimento no armamento, tenham investimento em tudo. E não essa papagaiada que a gente vive hoje, onde
Fala-se tudo, ó, que bonitinho, que coisa, todo mundo batendo pau. Agora todo mundo parou para ser candidato a prefeito e a vereador. Todo mundo parou, é senador, deputado, todo mundo parou de trabalhar. Então não se candidata. Se é para se candidatar a outro cargo, renuncia, porque enquanto a população está desprotegida, vocês não param de ganhar. Uma retificação, a prisão de 13 criminosos, 24 mandados de busca e apreensão em São Paulo, em várias cidades do interior de São Paulo, na Bahia, contra uma quadrilha do Novo Cangaço, foi, na verdade, em maio desse ano de 2024. Esse tipo de ação, Ronaldo, ele acontece em cidades que não têm um efetivo policial capaz de enfrentamento. As cenas que a gente viu aconteceram na principal avenida de Cubatão, a 9 de abril, o eixo de Cubatão, né? Cubatão não tem uma força policial que, como você falou, o posto da Polícia Militar, a sede da Polícia Militar foi cercada e não tem um efetivo capaz. Por isso eles concentram essas ações não em grandes cidades, mas em cidades de menor porte. Aconteceu em Santos isso, né? Eles procuram pontos vulneráveis, né? Aconteceu na Riviera de São Lourenço também, já faz algum tempo, mas eles procuram os pontos fracos. E eu só queria reforçar o que o Marcelo Pavão falou a respeito da responsabilidade dos bancos nessa história, Paulo. Porque é muito comum você ver o banco falar assim, a segurança pública não é problema nosso, quem tem que evitar esse crime é a Polícia Militar. E é verdade, eles têm razão. Só que eles não podem facilitar a vida do bandido, eles não podem criar mais vulnerabilidade do que já existe. É muito fácil você falar segurança não é meu problema, mas nós vivemos num país, chamado Brasil, onde saúde é responsabilidade do Estado. E o cidadão tem que ter um plano de saúde, tem que pagar eventualmente uma consulta médica até uma cirurgia, porque o Estado não cumpre essa função. Então o cidadão complementa. A educação é responsabilidade do Estado. Então o cidadão não consegue ter educação, não dá para ter educação no nosso país, então ele complementa, ele paga uma escola, às vezes paga a vida inteira um financiamento para fazer a universidade. Então se o cidadão comum, que tem pouquíssimos recursos, é obrigado a complementar as deficiências e ausências do Estado, por que os bancos bilionários também não podem fazer a mesma coisa? Então nós temos que cobrar que os bancos façam a sua parte com relação à segurança dos caixas eletrônicos. Eles são um ponto fraco, vulnerável, está na cara isso. E eles poderiam criar sistemas, tanto sistemas digitais, eletrônicos, criar maneiras de transformar essa operação mais difícil, melhorar a segurança técnica dos seus caixas eletrônicos, como também podiam ter um pouco de segurança privada. Né? A segurança patrimonial é responsabilidade de quem tem o patrimônio, não é responsabilidade só do Estado. O presidente da Câmara, se referindo ao que o Pavão falou, ele, em uma entrevista, agora nesse mês de julho, que terminou, ele disse que a ação da Câmara nesse segundo semestre vai ser concentrada em projetos de lei de enfrentamento do crime organizado. Vamos ver o que a gente pode esperar dessa iniciativa. Opinião para o intervalo, mas fica com a gente porque é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral, que nesta terça-feira tem como comentaristas o Marcelo Pavão e o Ronaldo Serápicos. Nesse segundo bloco, a gente vai começar vendo uma reportagem sobre a lei de cotas, que estimula a transferência de alunos da rede privada de ensino, a que o Ronaldo se referiu no bloco anterior, para a rede pública. Vamos conferir. O estudo Ação Afirmativa e a Escolha de Escolas, em português, foi produzido por uma pesquisadora do INSPER e publicado em uma revista de economia pública norte-americana. Segundo a pesquisa, entre 2011, antes da lei de cotas, até 2016, houve um aumento de 31% na transferência de estudantes da rede privada à pública. O trabalho aponta que a migração aconteceu com maior frequência no 9º ano do ensino fundamental, quando os alunos estão perto de entrar no ensino médio. Esse aumento, principalmente, vem de alunos de escolas privadas que tinham um menor nível socioeconômico, uma performance mais baixa na prova do Enem. Então, eram alunos, provavelmente, de famílias que faziam um grande esforço orçamentário para deixar seus filhos na escola privada.
A lei de cotas é aplicada para o ingresso de estudantes nas universidades e institutos federais de ensino técnico. Pelo menos 50% das vagas são reservadas para quem frequentou a rede estadual, municipal ou federal durante todo o ensino médio. Dentro dessa reserva, porém, são incluídos outros critérios, como renda familiar e raça. Se a instituição de ensino superior tem 100 vagas, por exemplo, 50 devem ser exclusivas para alunos da rede pública. Dessas, pelo menos 25 são exclusivas para pessoas com renda familiar de até um salário mínimo. As outras são divididas entre pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. A partir desses dados, dessas variáveis, que a gente vai conseguir aperfeiçoar a política. E, obviamente, que a política de cotas no Brasil, ela não pode ser simplesmente uma questão de escola pública, né? Aí, dentro da escola pública, a gente tem outras desigualdades, outras questões que precisa colocar. É interessante, muitas vezes a indústria farmacêutica demora anos e anos para elaborar, para produzir, testar e colocar em distribuição um remédio contra uma doença complicada. Aí quando o remédio começa a funcionar, aparecem os efeitos colaterais, né, que já, na verdade, apareceram nos testes. Essa lei, você olhando, ela parece perfeita, né? 50% cotas, 20 alunos do ensino médio na escola pública, né, que tem uma deficiência em relação à escola particular, aí metade por renda, metade por deficiência, por cor, aí ela produz esse efeito colateral da migração dos alunos da escola particular para a escola pública para se beneficiar de ter o ensino médio todo na escola pública e concorrer a essas vagas. Então, Paulo, é uma inversão. Eu fiz o antigo primeiro e segundo graus, terminei na década de 80, entrei na faculdade. Hoje, ensino fundamental e ensino médio. Ensino médio. E entrei na faculdade no meio da década de 80. Naquela época, o que se falava era, vamos colocar entre aspas, filhinho de papai é o que estuda na USP. Então, quem queria estudar na USP era aquela pessoa que teve o ensino particular, de excelência, fez cursinho, estudou, parou, muitas pessoas ficavam 1, 2 anos estudando, aí foram fazer cursos. Então, o que se falava, inclusive na época que eu estava na faculdade, eu fui do diretório acadêmico, aí eu fui conhecer as pessoas, assim, você entrava na USP, era os carros mais modernos que tinha. Houve uma inversão disso, e exatamente por conta dessa questão de cotas sociais. Eu, particularmente, assim, eu sou totalmente favorável a cotas, sou meio discordante em relação às cotas raciais. Eu acho que todos deveriam ser cotas sociais, não raciais. Enfim, essa é a minha opinião particular. Mas o que a gente está vendo é o seguinte, qual é o caminho mais fácil de você chegar ao ensino público? É através do ensino público superior, que sempre foi o filé mignon, é através do ensino público. Eu espero que esse movimento, porque é um movimento que tende a cada vez aumentar, principalmente porque, foi falado na pesquisa, existem aquelas pessoas que investiam praticamente toda a sua economia na instrução dos seus filhos. E chegou um determinado momento que o que a gente chamava de classe média, porque outro dia eu fui ver a classificação hoje do que é rico, classe média, média alta, média baixa, não sei o que, eu sou miserável. Se eu for nessa régua, eu estou nos miseráveis, né? Porque é um negócio assim, se para falar que renda média é 10, 15 mil por mês, desculpa, não é a realidade, pelo menos aqui em Santos. Ou você é patrão aqui, ter salário de 10 mil em Santos é assim, a coisa mais rara que existe. E tá lá na régua, é média. Então o que acontece? É um movimento que tende apenas a crescer. O que eu espero é que o ensino público, principalmente, ele se fortaleça. E uma coisa que precisa ser colocado na mesa também, o ensino superior no Brasil virou um imenso comércio. É um imenso comércio. Então não é possível que a gente continue a ter, só na Baixada Santista, por exemplo, 14, 15 faculdades de Direito. Se isso não é um absurdo, eu não sei mais o que acontece. Então não adianta você chegar hoje e querer fortalecer o ensino se o ensino superior virou um imenso comércio. Pagou a mensalidade e se você vai pelo FIES é pior ainda, porque você não pode ser reprovado, então você vai passar com todos os méritos.
A gente precisa pensar o ensino como um todo. Nos Estados Unidos, você tem um ensino fundamental muito sério e público, e você que se vira para pagar a faculdade. Aqui no Brasil, de acordo com o que está acontecendo, está todo mundo migrando e daqui a pouco não vai ter vaga para quem realmente precisa. Então, a gente precisa pensar o ensino como um todo, porque uma hora essa conta não vai fechar. Já não fechava nas faculdades, nas universidades federais, e agora no ensino público, que está cada vez mais cheio e a gente não vê investimento naquelas professoras, principalmente do ensino fundamental. Ronaldo, tinha realmente essa distorção, né, que se falava no Brasil, que vale até hoje, né? A escola pública, que tem um ensino de menor qualidade no fundamental e no médio, prepara para a universidade privada, que é a que tem que ser paga. E a escola particular, que caríssima e com um ensino de melhor qualidade, essa prepara para a escola pública, que é gratuita depois. Então, tem um cruzamento aí perverso. Então, Paulo, o grande problema da discussão sobre cotas... A cota tenta minimizar isso. Né? A discussão sobre cotas no ensino, ela serve como cortina de fumaça para a realidade que deveria ser o foco da discussão e que é deixada em segundo plano, que é a porcaria da qualidade do ensino público brasileiro. Então você fica discutindo cotas, não, nós temos que dar oportunidade para as pessoas chegarem à universidade. Você está querendo dar oportunidade para pessoas desqualificadas fazerem uma universidade pública que, teoricamente, tem nível melhor do que a das porcarias das universidades particulares que o nosso sistema político permitiu que se proliferassem no Brasil, exclusivamente para enriquecer, né, para tornar multimilionários um monte de empresários que resolveram criar universidades totalmente despreparadas e desqualificadas. Então, veja, cotas é uma ferramenta necessária para países subdesenvolvidos de terceiro mundo, como é o caso do Brasil na área de educação. Então, você precisa ter cotas. Paciência. Mas a gente tem que lembrar que é uma porcaria de instrumento, que tem que ser provisório, que tem que ter um objetivo, que o objetivo dela, basicamente, é um dia ela acabar. Você dá oportunidade para um grupo de pessoas começarem a progredir, terem uma situação melhor de ensino, criarem renda, criarem uma parcela da população menos desigual e que um dia isso acabe, né? Você lembra, Paulo, você está falando aí da qualidade dos ensinos, havia uma época, em vários lugares do Brasil e na Baixada Santista em especial, que o melhor ensino público de primeiro grau era o ensino público. As melhores escolas de Santos eram públicas. E eram disputadas como hoje são as universidades públicas. Exatamente. Né? Aí você pega hoje, quais são as melhores universidades do país? A melhor faculdade de Direito do país é uma faculdade pública. A melhor de Medicina é pública. A melhor de Engenharia é pública. E assim por diante. O que transforma uma faculdade numa faculdade de qualidade, de excelência, referência? É a estrutura, são os professores, mas no final das contas, é a qualidade dos alunos que ela forma, dos profissionais que ela forma. A USP é a melhor faculdade de medicina do Brasil porque os maiores médicos do Brasil se formaram lá. Se você começa a formar médico porcaria na USP, ela deixa de ser a melhor faculdade de medicina do Brasil. Então você não pode querer consertar erros de 500 anos em 5 anos. Você colocar cotas no nível de 50% é destruir o que existe de qualidade no país. Você tem que fazer isso paulatinamente, você tem que ter uma política muito bem centrada e principalmente voltada para melhorar a qualidade do ensino público. Então nós criamos cotas e esquecemos que o objetivo disso tudo é criar um ensino público de qualidade. O ensino público do Brasil, essa pesquisa não mostra, mas qualquer outra pesquisa vai mostrar, que vem ladeira abaixo há muitos anos. Há muitos anos a educação brasileira piora. E aí os únicos focos de qualidade que você ainda tem no Brasil são pouquíssimas universidades públicas. E essas pouquíssimas universidades públicas estão sendo destruídas por um sistema que foi criado de mentirinha, foi criado para esconder o problema principal, que é a deficiência do ensino público no país. Essa história da transferência das pessoas do ensino público, do privado para o público, é outra cortina de fumaça. Porque quem está fazendo essa transferência são as pessoas que tiveram famílias que, com grandes sacrifícios, puseram os seus filhos na escola particular, na esperança de que eles pudessem melhorar a sua qualidade, pudessem disputar uma vaga com quem estuda nas principais escolas. E no final, quando você vê que não é bem assim, que também o ensino particular também sofreu um processo de desmantelamento, hoje você paga, tá aí as universidades para provar isso, você paga, e o ensino é uma droga, uma porcaria.
Então eles transferem no final para dar uma chance maior para os seus filhos de conseguir chegar numa universidade pública de qualidade. Então também não é uma distorção que você fala, isso é preocupante, nós estamos incentivando as pessoas a sair da escola privada para a pública. Também não é verdade. A pesquisa não mostra isso. Pesquisa, quando os números não mostram a realidade da origem, da causa, não serve para nada, que é o caso dessa daí. Agora, também é preciso a gente lembrar, porque o ensino público da década de 50, da década de 60, que era o científico, o clássico, né? Depois virou segundo grau, hoje é ensino médio, ele é romantizado como tendo qualidade, e realmente tinha qualidade. Só que o acesso era para poucos também. Não era democrático, não era universalizado. Mas era de qualidade. Mas tinha qualidade. Em Santos tinha o Colégio Canadá, em São Vicente tinha o Martim Afonso, em Guarujá o 1º de Maio. Eram escolas de muita qualidade, mas existia dificuldade para o acesso a essa escola. Então, era um ensino de qualidade, o público para pouca gente. No final do século passado, década de 90, e no início desse século, foi feito um esforço de universalizar o acesso ao ensino público, e aí se perdeu a qualidade, né? Se aumentou a quantidade, se universalizou e se perdeu a qualidade. Agora precisa arrumar, consertar essa situação. Opinião volta depois do intervalo, fica com a gente que é rapidinho. Voltando com a opinião litoral, ontem aqui na Rede Cultura, segunda-feira à noite, dia de Roda Viva, e a escritora Rosa Monteiro falou sobre a importância do jornalismo, um tema bem atual. Pues mira, a mí el periodismo ha sido muy bonito, muy importante. Ha sido mi profesión, pertenece a mi ser social, al contrario que la narrativa, que es la estructura básica de lo que soy. Lo otro pertenece a mi ser social, lo puedo dejar y de hecho casi lo he dejado. Solamente hago artículos ahora, pero he disfrutado muchísimo siendo periodista, siendo reportera. Aquí llamamos ser plumilla, ¿no? Reportera en un medio escrito y haciendo de todo, porque verdaderamente me he sentido como tan privilegiada tantas veces, ¿no? Pues por ejemplo, estar en Berlín en la caída del muro de Berlín, ¿no? Ser periodista de este tipo es un viaje a los otros, ¿no? Y a las otras maneras de estar en el mundo y a conocer muchos mundos y no solo geográficos, que también, sino interiores. Me ha encantado, pero me he cansado porque empecé muy pronto y he trabajado mucho, ¿no? Me he cansado, digamos. Y el periodismo, que sigue pareciéndome una maravilla y además es absolutamente esencial para la salud democrática. No hay democracias fuertes sin medios periodísticos fuertes, pues está, como todos sabemos, en la larga travesía del desierto, ¿no? Desde hace 20 años, ¿no? En la adaptación al nuevo modelo de mercado con las nuevas tecnologías, y ha empobrecido los medios de una manera brutal. Leí el otro día que en estos 20 años han desaparecido el 95% de los periódicos del mundo. Y eso no es solo un empobrecimiento periodístico, es un empobrecimiento democrático brutal. Entonces, no sé, yo como soy más bien optimista, pues tengo la esperanza de que ahora que con las plataformas, con Netflix y todo esto, la gente está aprendiendo a pagar por los contenidos digitales, pues entonces que aprenda a pagar también por las digitales de prensa, ¿no? Pero todavía no hemos salido de esa travesía del desierto, eso está claro. 25% dos jornais desapareceram. Sim, Paulo, eu concordo em praticamente tudo o que a escritora Rosa Monteiro se posicionou. E uma das coisas que, assim, primeiro, eu sou suspeito por ser jornalista formado, ser favorável à formação universitária. Para mim, um dos maiores crimes que se cometeu contra a democracia no Brasil foi não se exigir mais o diploma de jornalista para você exercer o jornalismo. O que aconteceu? Nós estamos hoje cercados por
axiologistas, por pessoas que manipulam informação e que têm permissão de agir. Essa é a nossa realidade. A questão das 95% dos jornais que fecharam é resultado dessa, eu vou colocar, entre aspas, a violência do progresso nos últimos 30 anos, onde nós mudamos e pulamos de diversas plataformas tecnológicas até chegarmos onde a gente está hoje, onde um algoritmo diz o que você tem que fazer, o que você tem que pensar, o que você tem que ir, e as pessoas hoje seguem. Então hoje, assim, a pessoa é importante porque tem 10 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores. Ah, ela falou uma besteira, viralizou, então vamos monetizar. O mundo ficou hoje viciado numa loucura de sucesso, de perfeição, então todo mundo tem que estar dizendo, olha, eu estou no banheiro, agora eu estou tomando banho. Se você não informar, não vai. E por outro lado, a qualidade da informação, Paulo, foi ladeira abaixo, até chegar onde a gente está hoje, onde a gente tem que, muitas e muitas vezes, e aqui mesmo na Opinião, nós fizemos isso sistematicamente durante a epidemia, onde a gente passava o programa inteiro combatendo mentiras, fake news, deturpações, manipulações. E aí as pessoas que manipulam, que deturpam, começaram a ser eleitas, começaram a ter espaço político, empresarial. Aí você fala, tem coisas muito erradas. E a gente vai no início e descobre isso. E eu vou terminar dando um depoimento pessoal, que para mim é o emblemático. Eu sou formado primeiro em Direito e depois em Jornalismo. Quando eu cheguei na faculdade de jornalismo, na primeira semana de jornalismo, eu cheguei com o peito estufado e falei assim, estou aqui só para aguardar o final do curso, porque eu já sei escrever muito bem. Sou advogado, eu sei escrever muito bem, eu sei me posicionar. E para mim, um dos melhores professores de comunicação que eu já tive, Dirceu Fernandes Lopes, saudoso Dirceu Fernandes Lopes, ele me colocou no meu lugar, ele me fez entender que eu não escrevia nada, que eu não sabia escrever nada, que eu não tinha a menor técnica jornalística, que eu não sabia colocar no papel aquilo que eu queria. E aí eu fui estudar, e por isso hoje eu ostento o jornalismo realmente como algo que me engrandeceu como ser humano, como pessoa. A comunicação, você saber onde você quer chegar. E isso, Paulo, não pode continuar do jeito que está, onde nós vemos programas absolutamente distorcidos, querendo se aproveitar, manipulação, sem regras. A gente precisa ter técnica, precisamos ter regras, técnicas, manuais, modelos de ética, de moral, de procedimento, para a gente poder informar com qualidade. Porque hoje, do jeito que está, virou o que antigamente era o grande blog de muita coisa, onde não se quer chegar a lugar algum. Isso é muito triste. Concordo totalmente com a escritora Rosa Monteiro, e a gente precisa acordar, porque a coisa está muito ruim, Paulo. Só que combater informação falsa, notícia falsa, há muito tempo assim, gasta pilha, não é, Ronaldo? Gasta pilha. Estamos no final consome a bateria. Estamos no final é uma forma de cortar a nossa voz aqui também, o fim da bateria. Mas olha, Paulo, o que eu acho que duas coisas que me marcaram mais aí no depoimento da escritora Rosa Monteiro. A primeira é a conclusão que ela chegou a respeito a diminuição do jornalismo, né, o empobrecimento do jornalismo. No final das contas, ele representa o empobrecimento da democracia. E a gente vê isso acontecendo no mundo inteiro. Está ocorrendo um processo progressivo, sistemático de empobrecimento da democracia. Mesmo nos países onde ainda existem democracias fortes, elas já não são tão pujantes, tão soberanas, tão presentes como eram em anos anteriores, quando você tinha um jornalismo mais forte. O jornalismo que perseguiu tirania, perseguiu mentira, perseguiu corrupção, e que hoje está totalmente deixado em segundo plano, né? 95% dos veículos desapareceram, e os que existem, eu não sou nem um pouco otimista a respeito da continuidade da sua existência. No final, a Rosa também diz o seguinte: talvez a gente consiga reverter isso no dia que as pessoas estiverem dispostas a pagar pelo jornalismo digital, que é o que é a nova forma de jornalismo que surgiu, que está aí hoje presente.
Eu, lamentavelmente, não acredito que as pessoas estejam dispostas a pagar por isso. Eu estava, uns dias atrás, com um grupo de amigos e comentava que nunca esteve tão barato você ter jornalismo de qualidade, e hoje, pelo formato digital, como nós temos hoje. Por R$10 você paga a assinatura de um grande jornal com estrutura, com jornalismo sério, etc. E eles falaram, não, isso não tem nenhuma chance de eu gastar esse dinheiro com isso. Eu falei, mas vocês gastam R$40 com uma plataforma de streaming, cada um tem 3, 4 streams aí, você gasta mais de R$100 por mês com diversão, não dá para gastar R$10 com jornalismo? Não, é tudo mentira. Os jornalistas estão vendidos. E outra coisa, para que eu preciso de jornalismo se eu tenho hoje na internet todas as informações que eu quero? O cara acha que as informações estão lá na rede social, estão lá no WhatsApp, estão lá nas mentiras que ele recebe e pouco avalia. Então eu infelizmente, sou muito pessimista com relação à sobrevivência do jornalismo sério, investigativo, que ainda tem vários resquícios no Brasil, em parte também por culpa dos veículos que não souberam se posicionar de forma adequada, não souberam transmitir essa imparcialidade, não souberam transmitir esse equilíbrio em vários momentos, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Tem uma pontinha de esperança lá nos Estados Unidos, onde os grandes jornais parece que estão conseguindo dar uma virada, estão sobrevivendo, mas eu acho que o futuro da informação e da democracia, eles caminham lado a lado ao desenvolvimento das lideranças que vão surgir no futuro. Se nós tivermos lideranças sérias, corretas, patrióticas, a gente tem uma chance. Se nós tivermos os vagabundos, interessados, aqueles que querem só o seu próprio interesse, que vão enriquecer, que estão enganando todo mundo, que é o que está acontecendo hoje no mundo inteiro, provavelmente a humanidade vai ter um futuro sombrio pela frente. O avanço da extrema-direita, a ameaça à democracia, foi o outro tema ontem no Roda Viva da escritora Rosa Monteiro. Mira, yo pertenezco efectivamente a lo que se llamó nuevos narradores, que ya soy viejísima, claro, pero pertenecí a los nuevos narradores que fuimos los que salimos después de la muerte de Franco, ¿no? Mi primera novela salió en el 79 y Franco murió en el 75. Entonces, ha habido, yo creo que ahora justamente es cuando, que ya son los nietos, digamos, del franquismo, cuando se puede abordar mejor y cuando están empezando a abordarse aquella etapa, porque hay la distancia suficiente como para hacer literatura no ya testimonial, como decíamos antes, sino literatura mítica y literatura importante. Yo me he referido poco a la guerra civil y me he referido en algunos libros sí al franquismo, en La hija del caníbal fundamentalmente y tal, pero no es, creo que mi generación tampoco queríamos salir de eso, no quiere seguir rumiando, ¿no?, la dictadura, lo que quieres es vivir en la libertad. Ya te digo que son los nietos los que tienen la capacidad de hablar de ello. Por otro lado, España en estos 50 años ha hecho un trayecto alucinante. Hemos salido de 2 siglos de aislamiento de nuestro... A Rosa Monteiro, nessa segunda intervenção, é muito interessante porque, basicamente, existe uma ilusão de quem não viveu regimes ditatoriais. Ela se refere ao regime do Franco no século passado na Espanha. Mas teve o Salazar em Portugal, a América Latina toda ficou Pinochet no Chile, Galtieri, Videla, outros militares na Argentina, ditadura militar no Brasil também. Ronaldo, quem não viveu isso tem a ilusão de que a extrema-direita pode ser melhor do que a democracia, né? Nós precisamos fazer algumas ponderações, Paulo. Cada item tem a sua justificativa. Em primeiro lugar, a gente está falando de extrema-direita porque é um movimento que ocorre hoje, mas não é a direita que é o problema. Você o problema é a ditadura. Nós tivemos ditaduras de esquerda em vários países do mundo. A União Soviética é o caso mais evidente, né? A China hoje tem também, mas... Cuba. O regime Cuba, a Venezuela, estamos vivendo lá uma ditadura de esquerda. Então, o problema é a ditadura, o problema é o autoritarismo, não é a relação ideológica de direita e de esquerda. A direita hoje está subindo na Europa porque houve um fracasso da esquerda, isso é nítido. E a esquerda chegou ao poder,
em vários países da Europa e na América Latina também, porque houve fracasso da direita. Na verdade, há um fracasso cíclico de políticos, de lideranças que não conseguem corresponder à vontade do povo. Então você tem ciclos em que a direita cai para a esquerda subir e ciclos que a esquerda acontece ao contrário, como está acontecendo agora. A esquerda dominou a Europa durante muito tempo e a direita agora está se aproveitando do seu fracasso. O grande problema, na verdade, é esse. As pessoas esquecem com muita rapidez que a ditadura é o pior sistema que existe. Você não ter liberdade, não vale a pena ter desenvolvimento econômico, não vale a pena você ter progresso se você não tiver liberdade. Então acho que essa é a grande mensagem que a escritura deixa e é o grande perigo que nós corremos de não ter jornalismo, de não ter informação correta. Você acaba caindo na falácia, na mentira de que uma ditadura vai resolver sua vida. Não vai, e você tem exemplos, se você parar um minuto para fazer uma pequena pesquisa, você vai encontrar dezenas e dezenas de ditaduras de direita e de esquerda na história do mundo inteiro que não deram certo e que espizinharam o seu povo. Olha, Paulo, o que a gente estava falando agora há pouco, a própria escritora estava falando em relação à questão da importância do jornalismo, e a democracia e a comunicação, elas andam de mãos dadas. Não há democracia sem transparência. Não há democracia sem a total falta de qualquer tipo de manipulação ou deturpação da vontade do povo, seja ela qual for. Se o povo quiser votar no candidato A, que vote, mas que haja transparência. O que, por uma estar ligada diretamente com a outra, fica muito mais sedutor quando você... Ou, no caso, por exemplo, vamos citar a Venezuela, você manipula a informação, então não há nenhum registro, por exemplo, para o mundo do que realmente está acontecendo na Venezuela. Da mesma forma que não há para o mundo registro do que realmente está acontecendo na Rússia, do que realmente está acontecendo em muitas ditaduras, Cuba e tantas outras ditaduras. E aí vem aquela história... Quando a gente fala de Franco, de Salazar, eles foram eleitos e reeleitos durante décadas. Da mesma forma, quando a gente fala de ditadura, a gente pode falar qualquer coisa do Hitler, por exemplo. Só que o Hitler foi eleito. Ele foi eleito, foi nomeado. Ele não deu golpe em absolutamente ninguém. Então, quando a gente fala de líderes... ditadores, de pessoas nefastas, inclusive, porque, volto a falar, Hitler não deu golpe em nenhum momento. Ele foi eleito, foi indicado, foi nomeado, tudo de acordo com o parlamento, que foi eleito pelo povo. Então a gente não pode esquecer, a sedução do poder é muito boa. E quando você tem, por exemplo, na Europa, qual é a realidade da Europa? Milhões e milhões de refugiados, de imigrantes que não foram para a Europa para conseguir melhores condições, eles foram para a Europa para viver. E essas pessoas estão sendo utilizadas por políticos em quase todos os países da Europa, como sendo eles são ratos, eles estão invadindo o nosso país. Como é que a população da Alemanha, da França e de todos os outros países estão reagindo? Sim, são ratos e vêm. O que está acontecendo hoje em Portugal? Brasileiros que estão lá há muito tempo trabalhando estão apanhando na rua. Isso está sendo visto na Irlanda, está sendo visto na Inglaterra. Por quê? Porque há um discurso de ódio. Esse discurso de ódio, ele é sazonal, ele vem, ele aplaca. Quando ele chega no ouvido da pessoa, e a pessoa é, por exemplo, um brasileiro que está sem emprego, e escuta que estão vindo haitianos, colombianos, afegãos, paquistaneses, e aí ele fala, eu não consigo emprego, e eles não conseguem. E aí vem esses arautos do apocalipse, né, essas pessoas, os extremistas que hoje se colocam de conservadores, e aí eles viram e falam assim, você vai perder seu emprego, e aí gera o ódio. Então a gente precisa nunca esquecer, transparência sempre, jornalismo independente sempre, para a democracia existir. Sem jornalismo independente e sem transparência não existe democracia, e o que a gente está fazendo é apenas
avalizar ditadores e pessoas, principalmente sem propostas. Porque aí, sinceramente, ficar falando que é de esquerda e direita é um blá 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 desnecessário. É como o Ronaldo falou, ditadura é ditadura. Qual é a diferença do ditador do Maduro para o ditador de direita? Não tem. Os dois matam e oprimem do mesmo jeito e não tem transparência. Então, enquanto a gente ficar nessa dicotomia que já deveria ter deixado de existir há pelo menos 200 anos de esquerda e direita, e a gente defender democracia ou defender uma ditadura, como aqui conseguiram fazer no Brasil, o pessoal estava pedindo ditadura democrática. É assim, a loucura que o Brasil chegou. Mas é isso, quando a informação é deturpada, o receptor, a ignorância, ela cresce, floresce, e é isso que a gente precisa combater. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Parando um pouco de falar de política aqui no Opinião, vamos falar um pouquinho de Olimpíada, né? Ontem foi um dia bonito para o Brasil, começou com a medalha de ouro da Rebeca Andrade na ginástica artística de solo, com uma reverência dos Estados Unidos, a Simone Biles e a Kyles, fazendo uma reverência para ela, reverência criticada depois por um astro da NFL nos Estados Unidos. E terminou com as provas de surf. O Gabriel Medina ficou com a medalha de bronze e a Tatiana Weston Webb ficou com a medalha de prata, Ronaldo Serápicos. Bom, Paulo, grandeza é você ser reconhecido pelos maiores naquilo que você faz. Então, a Rebeca, ela foi reconhecida pelas maiores, ela é uma das maiores e foi reconhecida pelas outras que são também as maiores. E quem critica isso não tem nenhuma noção do que é grandeza, né? Então, realmente, estão de parabéns. Não tem noção do que é esporte também, não, né? E grandeza mesmo, grandeza de espírito, de generosidade, de reconhecer que os outros também Espírito olímpico. Bons. Espírito olímpico também. Então, o cara que... Vi muita gente achando ruim disso aí, é um povo que realmente não tem a menor noção do que é você vencer diante dos melhores. Vencer, ganhar do fraquinho é fácil, besteira. Agora, você vencer as lendas, isso é muito bacana. É uma pena que o Brasil, Paulo, também, com esse continente gigante que nós temos, com uma população que está entre as maiores do mundo, não estamos nas mega populações de China e Índia, mas estamos entre as maiores do mundo, de Austrália, de Estados Unidos, de Canadá, o Canadá com uma população menor, mas enfim, o Brasil já tinha que ter uma posição melhor nos jogos, né? O Brasil, se tivesse mais educação, mais saúde, mais cultura e mais infraestrutura, né? Você vai nos Estados Unidos, você entra numa escola, tem um ginásio lindo. Aqui você tem um ginásio a cada 10 escolas. Você não tem lugar público. Se você quiser começar a jogar basquete hoje, você não tem lugar para você ir. Tem um ginásio público em Santos? Tem, mas está aberto para as crianças baterem bola lá, jogar, tem um instrutor? Não está. Então, o Brasil, infelizmente, não tem estrutura para competir com essas grandes nações. Você vê a Austrália, que não é um país maior que o Brasil, não é mais rico que o Brasil, e dá um show no esporte. 1/3 da população brasileira, né? Então, eu acho assim, o esporte não é tudo na vida, claro, mas reflete, sim, a grandeza de uma nação. E o Brasil está mostrando que ainda não chegou lá, ainda não é essa nação tão grande. Olha, Paulo, eu vejo que o esporte, se não é a maior, talvez seja uma das maiores janelas que podem equalizar a vida das pessoas, porque independe se você é um corredor, se você é um jogador de futebol, se você é um do atletismo, se você é um nadador. O que é um absurdo, e aí eu apenas complemento o que o Ronaldo falou, é um absurdo que num país como o Brasil não seja obrigatório que toda a escola tenha uma quadra poliesportiva com um professor de educação física. A gente já teria milhares de olheiros pelo Brasil. É um absurdo que a gente, quando chega perto de campeonatos, aqui em Santos isso é muito comum, e é grotesco você ver adolescentes de kimono com uma sacolinha fazendo vaquinha no trânsito para poder disputar com a bandeira do município, com a bandeira do estado e muitas vezes com a bandeira do país. Isso é vergonha.
sabe? Com tanta corrupção, com tanto roubo que tem nesse país, a gente não foca no esporte, que é junto com a educação. Porque se você tiver, tem várias escolinhas aqui em Santos, eu posso citar vários professores com as suas associações, com as suas escolinhas, que eles falam o seguinte: olha, você vem treinar aqui, seja tênis de mesa, futsal, basquete, tamborel, seja o que for, só que você tem que trazer teu boletim, você tem que provar que você está junto, que você vai estar aqui. Tem muita gente boa ajudando a formar, só que a gente precisa que isso vire uma política pública, aonde a criança, em vez de estar na rua, em vez de estar no crime, em vez de estar jogada por aí, ela está numa escola integral, jogando seu esporte, estudando, se alimentando, e a gente está forjando cidadãos e cidadãs competitivos. Nós estamos dando condições para que essa criança ela floresça um adulto melhor, não como a gente está hoje. A gente não pode chegar e continuar vendo, por exemplo, o que a gente está vendo nas medalhas hoje, dos atletas chegarem, baterem no sarrafo, e na hora que eles perdem, eles estão arrasados, eles estão destruídos, porque eles sabem que se eles tivessem incentivo, que se eles tivessem foco, se o foco deles fosse no esporte e não ter que trabalhar, fazer publicidade, ter que ver se a família está bem, se a família está mal, se ele fosse um atleta, nós estaríamos sim nos topos, com gente sobrando das seletivas, e não como a gente está hoje, onde as coisas não acontecem, não vão para frente, porque não tem incentivo. Porque o imposto de renda, a gente é super taxado, e não, cadê o esporte sendo voltado para isso? Cadê a educação? Cadê a formação de cidadãos e cidadãs? A gente não encontra isso. Então a gente precisa mudar muita coisa, mas mudar rapidamente, para a gente poder ter futuro. Porque hoje o que a gente está tendo, e é o que a gente está colhendo, é o atleta, ou seja, a atleta, seja da canoagem, seja do vôlei, do basquete, quando eles derrotam, a gente viu o Calderano, aí ele fala, não tem um preparo, não tem um apoio, sabe? É isso que a gente precisa mudar a nossa chavinha. A gente precisa acreditar que nós temos uma jazida de pedras preciosas, que são as nossas crianças esportistas. A gente não pode esquecer, por exemplo, que o Neymar foi descoberto num campeonato de futsal de uma empresa aqui de comunicação. Ele estava jogando, foi visto e foi... É isso, a gente precisa botar a molecada para nadar, para correr, para jogar, porque é aí que a gente tem as pedras. É aí que nós vamos lapidar. E não ficar como a gente é hoje, passando a vergonha de ir no semáforo e as pessoas do karatê, do judô, do atletismo pedindo esmola para poder competir. Ronaldo, eu dei uma conferida aqui para retificar. A população da Austrália, 27 milhões, cabe 8 vezes dentro da população brasileira. Aí estão muito na nossa frente, né? Não tem outra explicação. É isso que o Pavão falou. Se não investir, não vamos sair desse buraco. A Austrália, que nas Olimpíadas de Sydney teve uma campeã de atletismo aborígene, né? Sim. Apesar de que os aborígenes naquela região são muito mais respeitados na Nova Zelândia do que na Austrália. Na Austrália há também um preconceito, uma perseguição. Na Nova Zelândia, não. Na Nova Zelândia, o esporte nacional, que é o rugby, por exemplo, sempre começa com uma dança indígena, com um grito de guerra indígena, uma coisa fantástica que eles têm lá, e que é o respeito pela sua cultura. E o Brasil tem um pouco disso, nós temos um pouco de respeito pela nossa cultura, mas na prática o preconceito continua existindo. O escritor José de Alencar, ele elegeu como símbolo da nacionalidade um índio, né? Mas nós não tivemos ainda um grande ídolo da população nativa indígena do Brasil no esporte, como aconteceu com essa aborígene australiana, como acontece na Nova Zelândia. O Opinião Litoral chega ao final, edição desta terça-feira, agradecendo as participações do Marcelo Pavão e do Ronaldo Serápicos, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, e uma ótima terça-feira para você que você merece.